Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um estudo da lição de Escola Sabatina. Chegamos à lição de domingo, missão em regiões estrangeiras. Jesus deu exemplo aos seus discípulos, no qual ele enviou primeiro de dois em dois. Ali em Mateus apresenta para a região onde tinha judeus, mas quando foi depois, Jesus foi em outros lugares, em regiões estrangeiras, para mostrar aos discípulos que o evangelho era para todos. Então você percebe ali em Mateus 14, verso 34, Jesus em Cesareia. Também ele vai para Tiro e Sidom, em Mateus 15, verso 21, que vamos estudar na terça-feira. Então ele foi para além da Galileia, para povos chamados então pagões, e evangelizou junto com os discípulos. Os discípulos em vários momentos, inseguros, com medo, como assim? Porque não era comum fazer esse tipo de pregação. Mas Jesus mostrou que o amor do Pai é em alcance de todos, não apenas para um grupo exclusivo. É por isso que eu tenho dificuldades com os calvinistas, pois eles querem mostrar um Deus que quer salvar apenas alguns. E por isso que até essas guerras que ocorrem em Israel geram várias polêmicas, porque no final das contas tem gente que acha que todos que vão se salvar têm que se converter ao judaísmo. E aí você vê o problema dos judaizantes do tempo de Paulo, porque achava que o cristianismo era um judaísmo melhorado. E não é esse o pensamento bíblico. Deus nos chama para evangelizar as pessoas onde elas estão e para seguir os passos de Jesus, não o passo dos judeus. E é aí que vem, então, duas histórias bíblicas para nos ajudar a entender onde Israel errou e a gente precisa ter um cuidado. Por exemplo, a história de Juízes, que vai de capítulo 3, do verso 1 ao 6, mostra que o povo de Israel se envolveu com povos que estavam ao seu redor e acabou dando suas filhas para casar com os povos ali pagãos, fazendo o que não era agradável ao Senhor. Isso nos faz lembrança do que ocorreu lá em Gênesis, que mostra Deus vindo em busca do pecador. E o interessante é que não foi um simples frutos que eles comeram. Ali estava envolvida a desobediência. Então, assim como naquela época, Deus espera de nós obediência. Por mais que pareça simples as situações, Deus ele nos convida a seguir o seu caminho, fazer a sua vontade, ser obediente ao que ele nos pede. E aí a lição traz também o exemplo de Salomão. Salomão, ele deixa claro em 1 Reis, capítulo 1, capítulo 5, do versículo 1 ao 12, de que seu pai foi um homem com mãos de sangue, envolvido em guerra, mas agora ele usaria uma estratégia diferente. Ele começou a fazer alianças comerciais, que eram bons para os dois lados, mas aí quando a gente vê no capítulo 11, essas alianças resultou o casamento de Salomão com povos pagãos, com mulheres, filhas daqueles reis, e isso fez com que Salomão desviasse do caminho do Senhor. Fosse desobediente, o texto deixa claro que Deus não mandou ele casar, e ainda também ele se corrompeu das verdades que Deus estabeleceu para o povo de Israel, para a sua vida. Com isso, queridos, não vacilem na pregação do evangelho. Ao se misturar, nós precisamos ser uma boa influência e cuidar, porque nessa vida ou você influencia ou é influenciado. Não há outra opção diante disso. Então, seja uma boa influência onde quer que você esteja, para que então, em meio a culturas diferentes, ao chocar-se em outros lugares com alimentação, costumes, você tenha a seriedade daquilo que é correto e não abra mão de princípios. Princípios são inegociáveis. A gente precisa costumes adaptar-se, mas princípios não. Exemplo, às vezes você vai ter que mudar um corte de cabelo, uma vestimenta, para se misturar melhor com as pessoas. Mas a alimentação, ela é bíblica. A forma de falar e agir, ela é bíblica. E a gente precisa tomar um cuidado ao ir em meio à missão para não se corromper. Com isso, faça a vontade de Deus e os resultados positivos virão da missão. Você crê nisso? Ore comigo neste momento. Querido Deus, ó Pai, abençoe os nossos ouvintes, que eles façam aquilo que te agrada, sejam obedientes à tua palavra e evangelize, mas não se corrompendo nem negociando princípios e a fé. Cuida de nós, nos dá um dia excelente em tua presença, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus os abençoe, queridos.
Até amanhã aqui no mesmo canal, mesmo horário. Aguardo vocês. Tchau, tchau!